Testosterona em homens, por exemplo, em homens e mulheres, o quadro não é tão diferente. Qual é a história de uma pessoa que tem déficit de testosterona? É um homem, vamos falar de homem, né? É um homem na qual a sua libido está diminuída, ele está com dificuldade, sua energia está diminuída, ele está com dificuldade em ganhar massa muscular, ele está com facilidade em acumular gordura, ou seja, está ficando mais gordinho, ou seja, mais mimimizento, mais chorão, mais reclamão, tá querendo assistir novela, tá querendo ficar de mimimi no sofá, tá querendo não é mais aquele teu machão, não é mais aquele cara que honra as coisas em casa, não é mais aquele cara que você casou, né, nega? Ele não é mais aquele cara que tu tem orgulho dele, porque ele tá um chorão, mimimizento, ele tá reclamão, tá com peitinho, tá com barriga, tá reclamando pra caramba, e ele quer saber de só ver novelinha. Então ele já tá meio entregue pras cobras, entendeu? Então essa é uma testosterona baixa. Daí quais são as funções da testosterona? A testosterona tem múltiplas funções. E para quem diz que a testosterona ela atrapalha, aumenta a pressão, então isso é em doses elevadas, porque a testosterona em dose correta melhora o sistema cardiovascular do corpo humano, e ela melhora a musculatura humana, e ela melhora a função espermática, volume espermático, potência sexual, ou seja, até o macho ficar mais macho, tá? E a produção da testosterona depende de um hormônio chamado LH também. E esse hormônio faz a produção, facilita a produção de testosterona. Existem fatores que afetam a sua testosterona de mulheres e de homens. Vamos falar quais? O principal fator que afeta uma testosterona se chama cortisol. O que é isso? Você estar muito estressado bloqueia testosterona. Então vocês mulheres é simples de perceber isso. Vocês ficam muito estressadas e vão fazer ter um ato sexual e às vezes não tem libido, não tem aquele desejo, aquele tesão, porque o cortisol ele consegue bloquear o LH e acaba que você não tem tesão e acaba não ter uma testosterona boa. Outras coisas que interferem na testosterona, que eu já falei aqui, são carbos refinados. Carbos refinados, cuca, né, pão, bolo, essas coisas que vocês estão acostumados a comer, entendeu? Que vocês vão no meu consultório e adoram, e é por isso que estão lá barrigudinha e tão mimimizenta, e aí a testosterona baixa e acumula gordura. Outra coisa é, os exercícios físicos não são intensos, mesma coisa de GH, exercícios físicos intensos estimulam a testosterona, certo? E você, outra coisa é, come muito carboidrato, comendo muito carboidrato, não come proteína e gordura que estimulam a sua testosterona, tá? Saibam de uma coisa, a testosterona, ela tem duas, não quatro, Rigatti, duas vias que ela é convertida. A testosterona, ela pode ser convertida em dihidrotestosterona e estrogênios. Quando você dá testosterona para uma pessoa e ela começa a ganhar peitinho, significa que está convertendo muito estrogênio. Quando você dá testosterona para uma pessoa e ela começa a perder cabelinho, significa que ela está convertendo muito em dihidrotestosterona, tá? Então eu sei que é um pouquinho complexo, mas a testosterona escoa para dois hormônios, dihidrotestosterona e estrogênio, certo? Então como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico não é difícil. O diagnóstico é feito através da história, né? Junta-se a história, sinais e sintomas, e você vai lá e faz o examezinho, que não eu já vou falar. Então vamos lá, eu separei uns sintomas não tão comuns para vocês entenderem. Então, primeiro, na aparência, a aparência mais envelhecida, uma aparência mais murcha, né? Aquela pessoa mais murcha e principalmente obesa, né? A pessoa está acima do peso, porque a testosterona normalmente aromatiza muito e você acaba acumulando o estrogênio. Pode ter ou não dor de cabeça, pode ter ou não zumbido. O zumbido é muito comum em déficit de testosterona, tá? Zumbido. Outra coisa é ruga.
Ruga pode ser um dos sinais de déficit de testosterona, como pode ser um sinal de GH, déficit de GH. O coração, uma pessoa que tem déficit de testosterona, ela é ansiosa, então ela tem humor depressivo e ansiosa. E o coração dela pode ter alteração, pode bater muito rápido e até pode ter batimentos mais fracos que o normal, tá? Energia, ela tem baixa energia e tem um sono, né? Baixa energia, claro, baixa testosterona, não tem vontade de fazer as coisas. É uma pessoa que não tem atitude, não tem o impulso de fazer as coisas. Que o testosterona é um motor, ela é o carro-chefe do homem, que faz o homem a ser homem e agir como homem e às vezes como ogro, né? O excesso de testosterona, né? Outras coisas é o sono, um déficit de testosterona deixa um sono muito perturbado. E com certeza a pessoa vai ter mais dores de articulação e dores musculares, porque um déficit de testosterona tem pouco hormônio agindo na musculatura e facilita com que ela tenha mais dores musculares. E uma coisa interessante, GH versus testosterona, é que a testosterona você tem surtos de sudorese noturna, já o GH você tem frios, né? Então isso diferencia uma coisa da outra. Homens vão me entender muito bem o que são sintomas prostáticos. Sintomas prostáticos são, ele para na frente do pinico para fazer xixi, né? E ele demora para fazer xixi e o seu jato urinário é muito fraquinho. Isso já se chama sintomas de prostatismo. Então nada mais é que uma déficit de testosterona das antigas. A pessoa ficou por muito tempo com testosterona baixa, convertendo em dihidrotestosterona e estrogênio, tá? Outra coisa muito interessante é a parte sexual, que é a parte mais evidente, que é a pessoa não tem impulso, atividade, vontade, desejo, lubrificação nas mulheres e nos homens, a ereção. Quer descobrir se um homem está com testosterona baixa? Você tem uma pergunta bem simples que você faz para ele, que é: você tem ereção ao acordar? Por exemplo, quando você acorda às 6 da manhã, a gente tem uma ereção, a gente, homens, né, temos ereção involuntária, acordamos assim. Esse é o normal de um homem, acordar impulsionado, vamos dizer assim, né, com vontade, com desejo. Isso quando um homem, você conversa com ele no consultório, e essa vontade está diminuída, significa nada mais, nada menos que o seu déficit de testosterona já está interferindo no seu dia a dia e na sua vontade, na sua produtividade. Ele começa a ser um homem mais bunda mole, menos resolutivo, menos confiante, né? Menos líder e mais seguidor, né? Quais são os sintomas mentais? Ele é mais ansioso, ele é menos confiante, é mais submisso. Então a testosterona é capaz de mexer em tudo isso. Mas é claro que em doses muito elevadas a pessoa já vou chegar ali, muito agressiva, ela fica muito autoestima muito elevada, ela desrespeita as regras, desrespeita as leis, ela se acha toda poderosa. Então também temos que saber que existe um equilíbrio sobre isso, né? E o estresse, normalmente, ele é um dos principais hormônios controladores de testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Então, nos sinais físicos, você vai ter uma pessoa submissa, sem confiança, sem liderança, sem atividade, sem impulsionamento, sem vontade, sem desejo, com uma memória perturbada, ruim, com um humor depressivo, ou seja, aquela pessoa que não sorri, não ri, não acha nada bom, tudo é ruim, tudo é chato, tudo é difícil, tudo é problemático. É uma pessoa realmente vitimizadora, mimimizenta, vamos dizer assim, né? E ela ainda é gorda, então entenda, ela tem o pacote completo. Ela está gorda e está mimizenta, chorona, reclamona, de pau mole. Então entenda, isso os homens precisam entender, que isso está fazendo com que a nossa sociedade tenha hoje muito mais estrogenização. Nossa sociedade está muito mais estrogenizada, porque comemos muito glúten, muita soja, muito milho. Eu não, né? Mas a sociedade
desodorantes e alguns outros produtos que estrogenizam os homens e faz com que os homens fiquem muito mais parecidos com as mulheres. Mas lembre-se, os homens têm que ser os homens e as mulheres têm que ser as mulheres. Não é à toa que o déficit de testosterona você fica com pouco pelo, tu fica com a arcada óssea pequena, tu fica com tetinha, ginecomastia, não tem, senão mostraria, né? E tu vai perceber que esse homem também, ele não tem aquele cheiro, não tem o cheiro de testosterona, né? É um cheiro propício, né? Um ferromônio que tem nos animais, que nos homens a gente chama do odor, né? A gente chama de odor. E a voz de um homem com alta testosterona é uma voz diferente de um homem com uma voz de baixa testosterona. Isso a maioria de nós já sabe. E é claro que toda a parte sexual, de pênis, escrotal, toda ela tem relação como clitóris e vulva nas mulheres, tem relação com a testosterona. Agora tem uma outra história muito interessante, que é assim. Mas eu fui lá e dosei apenas a testosterona, doutor. A minha testosterona deu normal. E aí agora, o que eu faço, doutor? Então, anota aí. Não vai precisar anotar. Vai lá no link da bio. Vai ter o PDF, né, no nosso grupo do Telegram. E aí, assim, existem alguns outros exames para você comparar o que está acontecendo com a tua testosterona. Então, se quiser entender só a testosterona total, a testosterona livre, o SHBG, o estradiol para ver se não está convertendo, a dihidrotestosterona para ver se não está virando dihidrotestosterona, então, e FSH e LH para ver se estão corretos. Então existem vários padrões, por exemplo, uma testosterona total boa, para você entender, é em torno de 700 em homem, tá? Uma testosterona total livre em torno de 25 a 30, tá? Um SHBG tem que ser baixo, um FSH tem que estar entre 2 e 3. Então entenda, existem minúcias. Você não pode estar com a testosterona alta, aliás, você não pode estar com a testosterona alta e a dihidrotestosterona, a testosterona baixa, aliás, e a dihidrotestosterona alta. Significa que está convertendo muita testosterona em dihidrotestosterona, deixando o homem muito peludo. Ele está peludo, perdendo cabelo e está diminuindo a libido, todos esses sintomas que eu estou falando. E ele não pode estar com a testosterona baixa, com estrogênio alto, ele está se parecendo mais com um feminino, né? Tá? Agora voltando aqui, existem tratamentos para déficit de testosterona. Esses tratamentos podem ser orais, é claro que eu não vou falar de tratamento aqui. Procure um profissional perto de você para te orientar, da sua confiança. Pode ser oral, pode ser gel lipossomal, né? E pode ser injeções, tá? Cada um tem suas minúcias e suas particularidades e tem que ser, ou seja, o gel, só para você saber, tem que passar no antebraço e tem que passar várias vezes, ou até na testa, tá? Evitar de passar na barriga, porque onde tem gordura, porque vira estrogênio. E evitar de passar em locais que tem um pelo, que ele vira dihidrotestosterona. É claro que qualquer paciente que você comece uma reposição, uma correção de testosterona, você tem que fazer uma bateria secundária para ver se você está acertando o pulo ou não está acertando o pulo, acertando a dose, tá? Quais são os sinais e sintomas de um excesso de testosterona? Primeira, acne, oleosidade da pele, muita agressividade, ou seja, a pessoa está se achando demais, está muito agressivo, e outras coisas, pode ser inchaço, tá? Inchaço, porque testosterona, e se você tomar testosterona e comer carboidrato, ele acaba retendo muito líquido, então por isso que em dietas baixo carboidrato são as melhores para testosterona, reposições de testosterona. Quais são alguns problemas que a gente usa? Alguns problemas quando quem usa, os médicos como eu que usam a correção hormonal, a ginecomastia, você começa a dar testosterona e converte em estrogênio, então procura um profissional para te orientar e te organizar, tá? Outras coisas seriam, tá, doutor, mas eu comecei a usar testosterona e eu tive uma redução de libido e até uma impotência, tá? A redução de libido é normalmente quando a testosterona ela caiu e acumulou, e o estrogênio também caiu e acumulou em dihidrotestosterona. Então por isso que eu digo, tem que dosar os três, dosando os três hormônios, dosando todos esses aspectos hormonal. Você, por exemplo, você pode ter em marombas que usam muitas doses de testosterona, ou seja, dia sim, dia não, doses muito altas, doses avançadas de testosterona, doses elevadas de testosterona, eles acabam bloqueando
acabam bloqueando o FSH e LH e a pessoa acaba tendo atrofia testicular, tá? Atrofia testicular é quando o saco fica pequeno, é mais ou menos isso, tá? Aí acaba que isso gera um problema e a pessoa volta a ter cansaço, desânimo, baixa de testosterona, não consegue tomar as atitudes, não consegue fazer as coisas, e é muito simples, tu dosa os exames, regula o eixo, regula a dose da testosterona, um profissional capacitado que saiba o que está fazendo, ele vai te orientar e te fazer seguir sem maiores problemas. É por isso que tem que ter bom senso, tem que ter indicação, tem que ter história. Testosterona tem que ter um assunto sério, na qual tu junta histórias com os sinais e sintomas com exames. Então essa tríade, e você começa uma reposição, e após uma reposição você repete os exames. E nesses exames você vê se está indo para frente ou indo para trás do teu tratamento.